a nossa fé está consolidada na paixão, morte e ressurreição do Senhor. Iniciamos ontem esta comemoração, com o Senhor nos ensinando, nos indicando suas últimas palavras, os últimos momentos em que seus discípulos escutaram o ensinamento antes da sua morte. E sabemos que apesar de tudo que o Senhor lhes ensinou, foi somente o discípulo amado que restou ao seu lado. Então, a liturgia de hoje nos mostra, através justamente da página escrita pelo discípulo amado, o que nós ainda temos que ver, o que nós ainda temos de viver e o que nós devemos de contemplar na nossa fé, porque nós não compreendemos a cruz de Cristo. Posso dar certeza a vocês. Se compreendêssemos, estaríamos no caminho avançado de santidade como São Pio, como Santa Bernadette, como todos os outros santos. Talvez compreendemos que só um pouquinho, senão talvez não compreendemos nada do amor de Jesus. E as páginas de hoje justamente nos colocam não somente diante do mistério da nossa salvação, mas justamente do questionamento de como nós estamos correspondendo a este amor de Deus por nós. Porque com a morte de Jesus já não podemos dizer: Deus não se importa comigo. Quem pode dizer isso? Deus não se preocupa com a minha vida? Deus não se lembra de mim? Não. Dentro pouco faremos a adoração da Santa Cruz, e ali veremos um Deus que por amor se entregou numa cruz, assumiu a nossa condição humana, como dizia a segunda leitura, igual a nós em tudo, exceto no pecado, e para nos salvar, a mim e a você, não pensemos somente no nós, a mim em particular, morreu numa cruz, e eu compreendi esse mistério de amor, e eu medito esse mistério de amor, e eu correspondo com fidelidade ao amor de Deus para comigo. Somos chamados a este questionamento, porque ao longo de toda a semana a liturgia justamente nos questionava como nós estamos na nossa relação com o Senhor. Se nós acompanhamos a liturgia desde domingo, em especial na segunda escutamos Pedro, Judas, os demais apóstolos, e ali nos perguntávamos: serei eu que vos trairei, Senhor? E isso é um gesto de humildade. Nas liturgias dos últimos dias, tenho dito, não podemos não nos questionar: se não serei eu que vou trair o Senhor? Porque os discípulos tinham a consciência de que não trairiam, mas se questionavam. E nós também somos chamados a nos questionar: serei eu, Senhor? Serei eu que vos trairei? Serei eu, Senhor, que vos serei infiel, enquanto tu és fiel para comigo? E as leituras de hoje, em especial, a primeira leitura, escutamos o último cântico, o quarto cântico do servo sofredor, que tem muito a dizer. O Senhor fala justamente de como será o seu servo. O meu servo será bem sucedido. Olhemos pela ótica humana o texto que segue. Para o mundo isso é sucesso? Sim? Não. Para o mundo isso é desgraça? Para o mundo isso não vale nada, uma vida de sofrimento, onde que isso é sucesso? Porém Deus inicia a leitura, o cântico dizendo: ei do meu servo, será bem sucedido, sua ascensão será o mais alto grau. E esta é a ascensão do Senhor. Estamos no mistério da paixão, morte e ressurreição. Amanhã teremos a ressurreição do Senhor, que já está prefigurada a nossa ressurreição. E devemos de recordar: aquilo que compete ao esposo também compete à esposa, à igreja. E nós somos o quê? Somos a igreja. Somos membros do corpo místico de Cristo. E ao vermos o sofrimento de Cristo, nós também unimos o nosso ao dele. Por quê? A nossa vida será diferente da do Mestre? Será? Não. O Senhor não nos prometeu que teríamos uma vida diferente. Ser cristão não é que queremos o sofrimento,
mas é consequência da nossa fidelidade a Deus. Isso nos mostrará ao meditarmos o Evangelho. Por quê? Porque aqueles que eram infiéis à lei do Senhor, justamente foram aqueles que causaram a morte do Senhor naquele tempo. E hoje, nós continuamos quando pecamos, quando lhe somos infiéis. Continuamos condenando o Senhor à sua cruz. Qual tem sido a nossa escolha? Em sermos bem-sucedidos como Jesus, suportando tudo por fidelidade e amor a Deus, não importa o quanto nos custe na nossa vida, nós queremos amar e ser fiéis ao Senhor Deus? Ou nós preferimos ser infiéis e ter uma vida cômoda, uma vida fácil, uma vida leve, um cristianismo livre, leve e solto, como hoje pensam os jovens? É isso que queremos? Este não é o caminho da glória. O caminho da glória passa necessariamente pela cruz. Sem cruz não há glória. Não há. E então o Senhor vai dizendo tudo o que acontecerá com o seu servo. E, mais adiante, quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Na cruz está a força de Deus. A força que nos liberta do pecado. E para isso devemos de compreender o que vamos meditar no Evangelho. Recordemos, irmãos e irmãs, uma coisa interessante que escutei esses dias atrás, um recorte que me apareceu dias, quero dizer algumas semanas. Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Deus castigou-os, não? Sim. Por causa disto, tu rastejarás e comerás pó até o último dia de tua vida. Condenou a serpente, certo? Depois, quem ele condenou? A segunda pessoa? Foi quem? A mulher. Por causa do que tu fizestes, tu sofrerás as dores do parto. E aqui não indica que todos os filhos nascidos da mulher sofreriam. Não é somente o sofrimento e a dor do parto. Nós ficamos focados no parto. Mas aquilo demonstra que agora toda a humanidade vai sofrer por causa da desobediência. Quando chega no homem, o que diz o Senhor? Condena o homem? Sim? Sim ou não? Não. Ele condena justamente a serpente. A serpente foi condenada por causa do homem. Aliás, a terra. Ele condena a terra. Por tua culpa, Adão, agora a terra te dará trabalho. Você vai ter que conquistar o alimento com o suor do teu rosto. A terra não fará nascer mais os frutos e as plantas de forma natural. Você terá que trabalhar. Por que Deus não condenou Adão? Sabemos? Porque Ele tomou sobre si as nossas dores e sofrimentos. Deus viu que o homem não era capaz de se salvar. E a condenação reservada a Adão, enquanto toda a humanidade, o Senhor tomou sobre o seu Filho, para que nós fôssemos salvos. E aqui está o mistério desta frase, e de tudo que vemos hoje no Evangelho. Deus não condenou a mulher somente. Através da mulher, todos os filhos da mulher foram condenados, toda a humanidade. Mas, enquanto ao homem, condenou a natureza. Por quê? Porque sabendo que senão não poderia salvar a humanidade, tomou sobre si a maldição. O que Jesus fez hoje? E nós não amamos Deus o suficiente. Não compreendemos o gesto de amor de Deus por nós neste dia. E em cada Eucaristia se faz presente o mesmo ato de amor. E como nós saímos? Ontem questionava, cada Eucaristia nos transforma? Nos une mais ao Senhor? Então vemos que tudo aquilo que levou à destruição da humanidade, Deus reservou como maldição para si. E seu Filho, assumindo a nossa natureza, tomou toda a maldição para que pudesse nos salvar. Este é o amor de Deus. E o quanto nós meditamos este amor, mais uma vez pergunto. Porque muitas vezes temos o amor de Deus e chamamos Deus de Pai, como algumas homilias atrás, falam Pai, 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 como se fosse chiclete. O
O que acontece depois que mascamos chiclete depois de 2 horas? Ainda tem sabor? Não. A mesma coisa. Ai, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, mas não paro para refletir e não vivo esse amor. É igual chiclete que perdeu o sabor. Eu sei que Deus me ama, mas vou empurrando a minha vida. É assim que vivemos o nosso amor a Deus, com todo o gesto de amor que Ele realizou para nós. Segue ainda o que aconteceu com o Senhor e o que acontecerá conosco em relação ao mundo que se opõe a Deus, se nós formos fiéis e obedientes como Jesus foi. O que acontecerá? Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Quer dizer que os católicos são feios? Não. Quer dizer que a beleza que o mundo propõe não se encontra em nós. Por quê? Porque a beleza em nós é justamente a imagem de Deus. Isso agrada o mundo? Não, isso desagrada. Quem está nas trevas não quer a luz. A luz me incomoda. Eu quero continuar vivendo a minha vida do modo que eu vivo. Não me coloque as trevas. Não me deixe, aliás, não me coloque luz. Assim também somos desagradáveis àqueles que se opõem a Deus. Ainda mais, era desprezado como últimos os mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passado por ele tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A mesma coisa conosco. O mundo hoje ama o cristianismo, o mundo hoje persegue os cristãos, e não podemos dizer que não. A perseguição aos cristãos está em ato de todas as formas, desde o martírio nos países árabes e nos países africanos, como também a perseguição pela proposta de fé católica. Você já não pode mais falar mais a favor da vida e contra o aborto, porque dependendo de como você se expressa, cadeia para você. E Deus nos chama a defender o quê? A morte? Não, a vida. Então vemos que assim somos desprezados, perseguidos, caluniados, difamados, se somos fiéis ao Senhor Deus. Mas nós realmente permanecemos fiéis a Ele? Aquilo que aconteceu com o Senhor, que está profetizado em Isaías, também vemos na nossa vida, por causa da nossa fidelidade. Não quer dizer que é o tempo todo, mas vemos isso acontecendo em nossas vidas, por causa da nossa fidelidade a Deus. Então, vemos que ao sofrimento ele não abriu a boca, como escutamos no Evangelho. Nós devemos de recordar a proposta de vida cristã. O primeiro sinal e grande sinal do amor de Deus para conosco é a cruz de seu Filho. E aqui devemos de ter diante de nós retomada da vida cristã. A vida cristã não é uma vida de facilidades. Jesus se poupou do sofrimento? Sim. Maria foi poupada do sofrimento? Não. E você quer ser poupado do sofrimento? Vemos a contradição que nós temos na nossa mente, na nossa mentalidade humana, mundana. O Senhor não se poupou de sofrer o pior por nós. A sua mãe, toda santa, mais pura das criaturas, sofreu. E eu e você queremos uma vida fácil. Ai, Deus se esqueceu de mim. Ai, porque eu sofro tanto. Ai, porque eu tenho que passar por isso. Olhe para a cruz. Se nem Ele se poupou, por que nós vamos ser poupados? Ele era Deus. Ele é Deus encarnado numa carne humana como a nossa. E ainda segue mais a leitura nos mostrando: por este sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justo inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. O sofrimento que nós também passamos pela nossa fé, que não é uma questão, como disse, de uma vida sofrida, mas momentos de sofrimento por sermos fiéis ao Senhor, que passaremos ao longo da vida, também deve de fazer em nós crescer a fé, iluminar a nossa vida, transformar, e não nos fazer esmorecer, fraquejar, abandonar a Deus. E como temos vivido a nossa fé?
Como temos reagido diante dos sofrimentos que acontecem na nossa vida e que acontecerão até o último instante? Nós tomamos como uma ocasião de crescimento, ou nós tomamos como uma ocasião de reclamar e nada muda em nós? Passemos ao Evangelho. O Evangelho hoje é justamente o discípulo amado que nos relata aquilo que viveu de perto com o Senhor. Esta manhã foi uma manhã de silêncio, a manhã de condenação. Estivemos com o Senhor no Getsemane, e quem estava ontem comigo na missa se recorda. O Getsemane é a nossa vida, são as decisões da nossa vida. Jesus no Getsemane o que disse? Ó Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, porém não se faça a minha vontade, mas esta é a nossa vida. Diante do caminho que devemos de tomar na nossa vida, não importa a decisão que for, ou nós optamos para acolher a vontade de Deus, ou nós fazemos a nossa vontade. O Getsemane é constante na vida do cristão. E agora, o que faço? Diante desta situação, o que devo de fazer? Isto ou aquilo? O problema é que muitas vezes nós decidimos sozinhos. Esquecemos de rezar e fazer como Jesus. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua, não importa o quanto me custe, porque eu sei que a tua vontade vai me fazer feliz. A minha vai me fazer feliz no começo e infeliz adiante. A tua vai me fazer, talvez, sofrer no começo, mas muito mais feliz adiante na eternidade. E vivemos esta manhã assim, ainda diante do Senhor, e já contemplamos o seu julgamento, todo o seu processo. E ontem encontrávamos 2 discípulos que meditei no domingo passado, que nós devemos de nos questionar quem somos, mas ontem a proposta ainda eram todos os discípulos. Quem nós somos? Somos Judas Iscariotes. Judas Iscariotes já tinha deixado de amar o Senhor 1 ano antes de o entregar. 1 ano antes já não amava mais Jesus. 1 ano antes buscava somente os seus interesses com Jesus. O que Jesus me oferece? O que eu posso ganhar com a fé? E aqui podemos traduzir para a nossa vida? Sim. Eu vou na igreja, o que Jesus vai me dar? Vai me dar a cura? Vai me dar a graça? Vai me dar o dinheiro, o trabalho? Cuidado, buscar a Jesus por interesse, às vezes pode ser o caminho de Judas Iscariotes. Não é um amor verdadeiro. E mais cedo ou mais tarde, aparecendo qualquer coisa diante de mim melhor, eu vou abandonar a fé para viver aquela coisa, como Judas o fez. Somos nós assim? Em alguns pontos o nosso coração se encontra nestas trevas de não amar o Senhor? Às vezes sim. E é o que eu disse, devemos de nos questionar. Quem não se questiona é orgulhoso, e por aí já pode saber que não está amando o Senhor de verdade. E o caminho do amor é a humildade. Segundo aspecto, Pedro amava Jesus com o coração de jovem, dizia isso no último domingo, porque jovem é como? Eu vou fazer. Senhor, o que quer que aconteça? Eu vou dar a minha vida por ti, eu vou morrer por ti. Dar a tua vida por mim, Pedro. O galo não terá cantado e você já me terá negado 3 vezes. Eu sei que você me ama. E Pedro tem o coração em Jesus, ama Jesus. Porém, no momento de fraqueza, no momento de desafio, diante de uma mulher, ontem ainda brincava com isso. Algum dos maridos aqui desafia a mulher sem apanhar? Levante a mão. Vai dizer para a mulher que ela está errada aqui. Pedro diante de uma mulher, não conheço esse homem, começa a negar diante de uma mulher, uma criatura, como diz sempre, mais frágil que o homem fisicamente. Ele ia apanhar daquela mulher? Não, ele era mais forte que ela. Porém, diante desta mulher, Pedro começa a negar Jesus. Por quê? Porque o seu amor, e por isso fala que Pedro se esquentou diante da fogueira, o seu amor estava esfriando. Assim está o meu amor e o teu para com Jesus. Pedro ainda se colocou em risco, sua vida estava em risco ali diante. Se ele dissesse que era um dos discípulos de Jesus, talvez fosse preso. Colocou sua vida em risco porque amava Jesus.
Mas, mesmo falhando, quando Pedro percebeu o erro que cometeu, porque tinha o seu coração no amor de Jesus, chorou amargamente. A tradição diz que todas as noites São Pedro chorava de arrependimento por ter negado o Senhor. Que tinham 2 sulcos nos seus olhos, de todas as noites chorar por ter negado Jesus. E nós choramos a nossa negação de Jesus, porque muitas vezes nós negamos, diante de certas oportunidades, ou diversões, ou alegrias que a vida nos oferece, nós negamos a Jesus. Depois não tem problema, depois eu me reconcilio com Ele. Será? O problema é que às vezes podemos não chorar e nunca mais nos arrepender, e vamos trilhar o caminho de Judas. E o próximo, quem são os demais discípulos? Chegou um momento crucial de Jesus, cadê eles? Fugiram todos. Não restou um, senão o discípulo amado. Este é o discípulo que nós devemos imitar, o discípulo fiel. É São João. São João é o discípulo que compreendeu o amor de Deus, conformou sua vida a Cristo, estava tão unido a Cristo que seguiu Cristo até o final. E esses discípulos são quem? São aqueles que, tem uma diversão hoje, ao invés de ir na missa, eu vou lá passear, eu vou na festa de aniversário, eu vou para tal coisa, eu vou fazer não sei o que, e se esquece, deixa de rezar, e deixa de ir à missa, e assim vai abandonando. Eu sigo a Jesus, mas não tão perto, para não me comprometer, que eu não quero compromisso na comunidade, e vamos nomear aqui a comunidade Divino Espírito Santo. Eu não quero compromissos aqui, então eu vou seguir Jesus, não tão perto, mas também um pouco distante, porque eu não quero tanto compromisso assim. É assim que nós seguimos Jesus. O discípulo amado, mais uma vez, é o exemplo. E sigamos agora um pouco mais adiante daquilo que devemos de compreender do amor de Jesus por nós. Jesus é traído, e dizia estes dias, vemos que Judas entrega a Jesus. Jesus até o último minuto tentou mudar o coração de Judas. Até o último minuto, porque São João não nos apresenta, mas outro evangelista vai dizer que Jesus disse a Judas Iscariotes: amigo, com um beijo traís o Filho do Homem. Jesus diz com essa tristeza no coração, para ver se Judas tem consciência do mal que está fazendo. E Judas tomou consciência? Não. Judas se fechou em si, no seu egoísmo, no seu orgulho, e depois, quando viu o que tinha feito, entrou em desespero e se suicidou, se matou. Mas Jesus todo o tempo tentou salvar a Judas. Poderíamos pensar, como muitos, Judas tinha que ser condenado porque alguém tinha que entregar Jesus. O tempo todo Jesus tentou salvar a Judas. Judas não quis. E então, depois deste momento, vemos que Pedro corta a orelha direita de Malco. E o que significa? Por que Jesus cura a orelha de Malco? Malco ia ser sacerdote, e para isso deveria de estar íntegro fisicamente. Ele concedeu aquilo que era necessário para exercer a sua missão. Depois, seguimos ainda, Jesus é levado diante do sumo sacerdote, de Anás, Caifás, e Caifás tinha dito: é preferível que um só morra pelo povo. Não existe isso nas Escrituras. Mas Caifás, apesar de ser, como dizia em outra homilia, um canalha, ele tinha autoridade religiosa que lhe fora dada, e por isso profetizou conforme a vontade de Deus. E realmente, um vai morrer para salvar todo o povo. Jesus, então, responde que devem de questionar a todos aqueles que escutaram de Jesus. E questionam alguém? Sabemos o porquê Jesus diz isso? Porque a justiça pedia que 2 testemunhas fossem ouvidas. Eles chamaram as testemunhas de Jesus? Não. O condenaram injustamente. E Jesus assim leva uma bofetada no rosto. E quando nós também fazemos isso com Jesus? Todas as vezes que não queremos escutar sua palavra.
Porque vemos que é justamente depois que Jesus proclama uma palavra que ele recebe este golpe do soldado. Assim nós fazemos com o Senhor quando nós não queremos escutar o que Ele nos diz. E queremos fazer aquilo que nós achamos o certo. Depois da negação de Pedro, que já falamos, seguimos com Jesus levado ao palácio do governador Pôncio Pilatos. Eles não entram. Por quê? Porque não podiam ficar impuros para celebrar a Páscoa. É como aquelas pessoas, olha, faz o trabalho sujo para mim, eu estou participando do trabalho sujo, mas você que faz, porque eu não quero me comprometer. Assim fazem os sumos sacerdotes e os mestres da lei. Levam a Pilatos, e Pilatos começa todo o interrogatório de Jesus. Jesus diz que é rei, anuncia a Pilatos, mas não deste mundo, mostrando para nós também que nós temos um reino aqui esperado. E assim diz que todos os que escutam a verdade escutam a sua voz. Pilatos pergunta: o que é a verdade? E no latim pegaram esta frase e fizeram um anagrama. O anagrama corresponde à resposta que está diante de Pôncio Pilatos, e ele não enxerga. Em latim está escrito no anagrama: é o varão que aqui está, é o homem que está aqui está. E Jesus havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pilatos o tempo todo tenta salvar Jesus, mas ele não quer perder o seu posto. E aqui vem mais um questionamento para a nossa vida de cristãos. Estamos dispostos a viver verdadeiramente por Jesus? Ou somos como Pilatos, que não queremos perder certas importâncias que nós temos e por isso vivemos a fé a meias? Metade da minha fé eu vivo. Vivo assim, o que eu escolho, porque eu quero salvar a religião, eu quero falar da fé no meu trabalho, mas eu não quero perder a amizade, eu não quero perder as coisas que eu ganho, eu não quero perder os compromissos que eu tenho. Pilatos agiu covardemente porque não queria perder aquilo que tinha. E eu e você? Também somos assim com Jesus? Quer mais, tem sempre o mais adiante. Pedem a Pilatos que soltem quem? Baraba. Baraba, pronuncia assim porque é a forma de pronunciar correta. Bar, que significa filho, Abá, pai, filho do pai. A grande contradição: o verdadeiro filho do pai é preso e condenado. O filho que não é do pai é solto para voltar à sua vida criminosa. E o que tem isso a ver conosco? A qual imagem de Cristo nós escolhemos? A Jesus verdadeiro e autêntico? Ou nós escolhemos uma imagem distorcida de Jesus? Qualquer ideologia, qualquer ideia dos nossos tempos, qualquer área que hoje a ciência está falando, nós salvamos no lugar de Cristo. E a fé fica em segundo lugar. Não estou dizendo que estas coisas não tenham sua importância, mas elas não podem nunca ser mais importantes do que Deus. Quem nós salvamos? O Cristo? Ou qualquer imagem distorcida que temos de Deus, de ser filhos de Deus? Então Jesus é flagelado, e tecem para ele uma coroa de espinhos, colocando-a na cabeça, e depois começam a insultar. Algo importante que nós devemos de aprender aqui. Na nossa viagem à Terra Santa, provavelmente a cruz de Cristo foi feita de uma árvore lá chamada cássia, que não é a nossa cássia. E para compreendermos toda a Bíblia, é um comentário à cruz de Jesus. Esta mesma árvore da cássia é a que revestiu o interior da Arca da Aliança. Estamos compreendendo os sinais de Deus? A Arca da Aliança não era importante para o povo da Antiga Aliança? Agora nós temos a nova e eterna aliança no sangue de Cristo. Mas não somente a cruz era feita de tal material, a coroa de espinhos era feita da mesma árvore. Porque esta árvore é cheia de espinhos, espinhos grandes, que machucam muito.
E onde quer que a árvore esteja plantada, em um grande raio não nasce nada, porque tudo ela suga. Para mostrar o que somente na cruz de Cristo nós temos salvação. E nós realmente temos a confiança na nova e eterna aliança, vivida no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Pilatos mostra Jesus depois de apanhar em tudo, e essa figura nós devemos de ver, e diz: et homo, eis o homem. Não é Jesus, aquela imagem somos nós. Nós, pelos nossos pecados, estamos desfigurados como Jesus, depois de tanto apanhar e ser levado diante de todo o povo. Nós pensamos: é Jesus que está ali chagado. Recordemos, Jesus é Filho de Deus. Aquela imagem externa de Jesus reflete quem somos nós. Nós estamos daquele jeito e não nos enxergamos assim. Os pecados nos deixam daquela forma, desfigurados, maltratados, feridos, onde nós não somos reconhecidos, como dizia a primeira leitura. Somente vivendo na graça de Deus, vivendo a santidade de Deus, nós voltamos à imagem original de homens que nós temos, homens e mulheres. Caso contrário, a nossa imagem é aquela desfigurada, deteriorada. Podemos olhar no espelho e acharmos: como estou bonito, como estou bela, a minha maquiagem, olha que perfeita. Mas aqui não há beleza, por causa da vida interior que nós vivemos. Como está o nosso homem interior, a nossa mulher interior, no caso das mulheres? Tem sido uma vida de fidelidade ao Senhor, abandonando tudo que é errado e vivendo a santidade de Deus? Ou eu tenho me esquecido do amor de Deus e continuo a viver os meus erros? Jesus então é condenado à morte, mas tem algo que nós devemos de ter diante de nós. Sabemos que Jesus foi crucificado entre 9h e meio-dia. Mais uma vez, as Escrituras por inteiro são comentário à cruz. Sabemos o que acontecia ao meio-dia da véspera da Páscoa? Não? Se tirava de casa tudo que houvesse fermento, como ainda hoje os judeus fazem. Então, Jesus, o novo fermento, é levado para fora da cidade. A nova massa que vai crescer, se pudermos assim pensar. Mais ainda, o que acontecia depois disso? Às 3h da tarde, se matavam os cordeiros para a Páscoa no dia seguinte. Entendemos o que aconteceu com o Senhor? Toda a Bíblia é um comentário à cruz de Cristo. Jesus morreu na hora do sacrifício dos cordeiros. O cordeiro tinha que ser sem mancha e não podia ter nada quebrado. Quebraram as pernas de Jesus, o que disse hoje o Evangelho? Não, e transpassaram. Como se corta um cordeiro, transpassaram o seu coração. E jogou sangue e água. Eis aquilo que o Senhor mostra de amor por nós. Não há outro caminho de salvação. Só existe um, e é a cruz. Devemos de compreender que não devemos de pedir para sair da cruz das nossas vidas com tudo isso, mas pedir a força a Jesus para ficar com Ele na esperança da ressurreição. Recordo ainda o que dizia: esta deve de ser a nossa expectativa. O problema é que diante do sofrimento e da cruz, nós murmuramos, reclamamos e achamos que isso nunca vai acabar. O Evangelho, a Bíblia, quase nunca fala de horário. Quando chega na cruz, fala o quê? Jesus foi crucificado ao meio-dia, morreu às 3 e foi descido da cruz. Isso mostra o quê? Que a cruz tem um tempo específico e que vai acabar. Nós devemos de ter essa esperança, que alcançarei a ressurreição, porque a cruz vai acabar, mais cedo ou mais tarde. O problema é que quando estamos dentro do sofrimento, nós não acreditamos nisso. Focamos no sofrimento e achamos que isso nunca vai acabar. Nunca vai passar. Por que nós devemos de pedir isso ao Senhor? Porque aquele que é o mais inocente de todos sofreu tamanha humilhação.
Por que aquele que é sem mancha ficou tão desfigurado? Justamente para a nossa salvação. E nós devemos de sofrer com Ele. Recordemos, no domingo ouvimos duas formas de reagir diante da cruz: a do mau ladrão e a do bom ladrão. Nós podemos escolher, todos passaremos pela cruz. Podemos escolher qual é a opção que nós vamos viver em nossa vida. Devemos de ter presente que nós somos maus de origem. Já diz Davi no Salmo: no pecado minha mãe me concebeu. Todos fomos concebidos no pecado. E por isso, porque somos maus, nós desejamos o prazer, a glória, o poder, o ter. Nós não desejamos a cruz. Nem sempre buscamos o amor. E por causa de sermos maus, voltamos àquilo que dizíamos: Deus, para nos salvar, reservou para si o sofrimento que nós deveríamos de merecer. Nós merecemos a condenação. Não, Padre, eu não mereço ser condenado. Todos merecemos. De nossa parte, todos merecemos o castigo. Porém, Deus, sabendo tudo o que acontecera e para poder nos salvar, o que fez? Não fingiu que o pecado não existe, porque Ele é santo. Se Ele não fosse santo, Ele faria isso. Mas sendo santo, Ele teve que encontrar um meio de nos salvar, e o meio de nos salvar foi enviar o seu Filho. Enviando o seu Filho assumiu tudo aquilo que há de detestável aos seus olhos, em nós, na cruz, para que nós pudéssemos nos tornar santos. Mas devemos de ter diante de nossos olhos um problema entre nós. O pecado nos tornou verdadeiramente detestáveis diante de Deus. Mas o problema é que para nós o pecado é atrativo, é agradável. Quem aqui não gosta de comer algum doce e comeria um pote inteiro se fosse possível? Levante a mão. Quem nunca faria isso na sua vida? Nem uma vez na sua vida. Levante a mão. Está vendo? Pecado agradável, atrativo. Estamos falando da gula. Coloquemos todos os demais. Os pecados nos encantam. E isso é um grande problema para nós. Essa é a nossa descrição. Nós somos pecadores e merecemos ser punidos. Como Ele pode ser justo sem punir e salvar sem nos condenar? Por isso, mais uma vez, Jesus se fez homem. Tomou sobre si as nossas culpas e se tornou um condenado no nosso lugar. Aquilo que era nosso, Ele tomou. Mas nós devemos refletir isso, porque muitas vezes nós não refletimos. Recordemos que há milhares de caminhos para o inferno, mas há somente um caminho para o céu, e a cruz de Cristo. Não existe outro. Caminho para o céu só existe um. Para o inferno, tenha vontade. O que você quiser escolher. E diante deste amor tão grande de Deus, nós hoje, em especial nesta liturgia e a de amanhã, mas em todos os dias de nossa vida, somos convidados a romper com o pecado. Somos convidados a romper com o mundo, enquanto aquilo que se opõe à vontade de Deus, contra tudo aquilo que é pensamento passageiro, distante da vontade de Deus. Estamos dispostos a fazer isso para nos salvarmos? E diante disso devemos de pedir forças a Jesus para segui-lo, porque senão não conseguiremos chegar na cruz. E agora vem o pecado, aliás, a pergunta: com qual pecado você tem que romper? Você sabe? Tem em mente? Não diga eu sou santo, não somos. Um pecado você tem. Com qual pecado você tem que romper? Hoje? Para ontem? Com qual vício você tem que acabar na sua vida? Porque muitas vezes tentamos conciliar o caminho do pecado e da salvação, da luz e das trevas, da graça e da miséria. Não podemos fazer as duas coisas.
Nós devemos de escolher: ou vivemos na graça, na salvação, ou vivemos no pecado, na desgraça, na miséria. A escolha é nossa, e a cruz de Cristo nos recorda justamente isso. Não podemos viver um caminho de fé superficial como muitas vezes vivemos. Não podemos viver de uma vida cristã leve, light, onde queremos pecado com graça, luzes e trevas, mas sim lutar para viver a fidelidade a Deus, abandonando a nossa infidelidade. Porque o povo de Israel, Deus mandou os mandamentos e parece que não encontrou caminho no coração do povo de Israel, e no meu e no teu. Jesus encontrou um caminho. Nós vivemos verdadeiramente a nossa fé. Por fim, vemos o Gólgota, o Monte da Cabeça. Mais uma coisa interessante que coloquei esses dias. Nós recordamos quem Davi matou? Davi matou quem? Golias. Pois bem, Golias é o símbolo da grandeza do mal, porque segundo os relatos, Golias teria 3 metros, Davi era baixinho, viu gente? Davi tinha 1,5 metros, metade do tamanho de Golias. E, sendo assim, segundo uma tradição de alguns escritos judaicos, depois que Davi matou Golias, está escrito isso sim na leitura, degolou Golias e levou esta cabeça e enterrou fora da cidade de Jerusalém. Em qual lugar foi enterrada a cabeça de Golias? No Calvário. Por isso é o Monte da Cabeça. Jesus, ao morrer na cruz, destruiu uma vez por todas todo o mal. Não tem mais vitória para o mal. Agora o mal foi verdadeiramente destruído. O povo, sem perceber, cumpriu toda a profecia, todas as escrituras, acontecendo diante dos olhos deles, e eles não viram, como eu e você também não veríamos se estivéssemos lá. E estando crucificado ali, o que disse, antes de falarmos de Maria e já encerrarmos também nossa meditação, há 2 modos de estarmos diante da cruz. O Evangelho de domingo passado, São Lucas nos colocava os 2 ladrões. O mau ladrão, o que dizia? O mau ladrão dizia: se és verdadeiramente rei dos judeus, desce da cruz e salva-nos a nós. Esta é a posição do mau ladrão, que não aceita a cruz, que não aceita uma vida cristã de sofrimento. Isso daqui li no sábado e no domingo, mas vou retomar algum trecho do que basicamente nos ensina o mau ladrão e que devemos de tomar cuidado. Vou ler de novo. O ladrão à esquerda foi o primeiro comunista. Muito antes de Marx dizia: religião é o ópio do povo. Se não pode aliviar o sofrimento, para que ela serve? Uma religião que pensa nas almas quando os homens estão morrendo, que os faz olhar para Deus no momento em que as cortes estão infligindo injustiça, que fala de paraíso quando as barrigas estão vazias e os corpos tomados de dor, que discursa sobre perdão quando, excluídos da sociedade, 2 ladrões e um carpinteiro da região estão morrendo no patíbulo. Tal religião é o ópio do povo. Cuidado a este pensamento. A única salvação que o ladrão à esquerda podia compreender não era espiritual ou moral, mas física. Salva-te a ti mesmo e a nós. Salvar o quê? Nossas almas? Não. O homem não tem alma. Salva nossos corpos. De que serve a religião se não para parar a dor? Desce da cruz. Resgata uma classe social. Ou o cristianismo é um evangelho social ou é uma droga. Tal era o seu clamor. Essa não é a fé. O cristianismo não veio para salvar o corpo. Cuida do corpo como consequência do amor a Deus, mas não veio para salvar o homem fisicamente, veio para salvar a alma do homem. Cuida do corpo, mas salva a alma. Cuidado, a fé cristã não é: eu vou na igreja, como muitos de nossos conhecidos estavam aqui, conheciam a fé católica, eu estou sofrendo, então lá na igrejinha de fulano de tal não tem sofrimento, lá alcancei dinheiro, lá alcancei a graça, lá acabou a minha doença. Cuidado, religião errada. Jesus não veio dar isso, ele veio salvar a alma, a vida eterna.
Por causa do amor a Deus, nós amamos o próximo e servimos e ajudamos o próximo também a ter uma vida melhor. Mas isso por amor e não como coisa primeira, causa primeira. A causa primeira é o Cristo em nossas vidas, que nos transforma e nos faz agir de modo diferente. Quando eu coloco uma questão social acima do amor a Cristo, eu estou errado. Cuidado, porque muitos ainda insistem nisso. Já o bom ladrão Dimas, o que aconteceu com ele? Nem sequer temes a Deus, tu que padeces o mesmo. Dimas reconheceu que Deus estava na cruz. Ele, naquele homem ferido e chagado, enxergou a Deus. No sofrimento conseguiu ver a Deus. Dimas não pediu para ser tirado da cruz. Eu estou aqui porque mereço. Eu e você estamos aqui porque merecemos, disse Dimas ao mau ladrão. Ele não merece coisa alguma do que está padecendo. E disse depois a Jesus: Senhor, recorda-te de mim quando estiveres na glória do teu reino. Não bastava roubar na terra, roubou o céu. O primeiro a pegar um pedacinho do céu foi Dimas. Por quê? Porque reconheceu no seu sofrimento a grandeza de Deus. Estamos vendo como o sofrimento deve de nos fazer crescer e amar. Uma mãe que ama seu filho não sofre pelo filho? Senhoras mães? Se o filho de vocês estiver precisando de um rim, vocês forem compatíveis, não vão doar, mesmo se for o único que vocês têm? Tira a minha vida e dá para o meu filho? Assim é o amor de Deus. Isto é amor. O sofrimento é isso. É um ato de amor. E o quanto estamos querendo verdadeiramente amar o Cristo e sofrer pelo Cristo, sermos crucificados com Ele. A escolha é nossa. Queremos ser crucificados? Isso quer dizer o quê? Morrer para minhas vontades, minhas paixões, minha sabedoria, meu conhecimento, meu ego. Porque falei, o ego. Estou morrendo para ser aquele que Deus quer, aquela que Deus quer. Estou suportando abandonar a minha vida passada para viver uma nova vida com Cristo? Para alcançar a ressurreição em Cristo? Ou não? Nós devemos de colocar tudo isso diante de nossos olhos. A escolha é nossa. Temos duas atitudes diante da cruz: ou reclamar e murmurar como um mau ladrão, ou reconhecer que Deus está comigo no sofrimento como bom ladrão e suportar tudo sabendo que o melhor chegará no momento oportuno. E por fim, vemos que o Senhor entrega a sua mãe. Meditamos já há 2 anos atrás isso. Recordemos, Maria entregue ao discípulo amado como mãe. Maria entregue a cada discípulo de Jesus como mãe. Triste daqueles que não acolhem Maria como mãe, porque não estão sendo os bons discípulos. Jesus entregou ao seu discípulo amado a sua mãe. Ele entregou a cada um de nós. E o texto nos fala que levou para a sua casa. Quer dizer o quê? Que tomou Maria entre os seus bens mais preciosos. Entre tudo aquilo que eu tenho de precioso na minha vida, Maria é uma das coisas mais preciosas. Não há como perdê-la, não há como abandoná-la, não há como não amá-la. E como está nosso amor por Nossa Senhora? Os jovens há mais tempo sei que amam bastante, mas e os jovens há menos tempo? Amam de verdade a Virgem Maria, sem medo de amá-la, porque ela nos leva a Jesus Cristo? Ela não quer nada para si, ela nos leva ao seu Filho. E esse é o caminho do amor, amor. Depois que Jesus morre, vemos as palavras de Jesus na cruz, reconhecemos que Ele é o Cordeiro imolado, lhe é dado sepultura. E a última coisa que dizia estes dias, José de Arimateia é o primeiro sinal da ressurreição. Por quê? José de Arimateia, o que ganhou em troca de Jesus por colocar o seu corpo na sepultura? Ganhou alguma coisa? Nada. A mesma coisa para nós. O amor gratuito. Isto que o Senhor nos ensinou ontem, hoje e amanhã na liturgia. Amor gratuito, sem esperar nada em troca. É triste, sei que é difícil para nós, mas quantas vezes acabo escutando pessoas que vêm: padre, parece que não reconhece o que eu fiz. Você fez por amor?
Se fez por amor, não espere nada em troca. Se vier, ótimo. Se não vier, bem também. Porque eu fiz por amor. Eu fiz porque Jesus me pediu que fizesse. Alguém reconheceu, me aplaudiu? Louvado seja Deus, não a mim. Ninguém me aplaudiu, ninguém me reconheceu. Bem, eu fiz o que Jesus me pediu. Só fiz. E devo de reconhecer a passagem. Servo inútil. Não fez nada mais do que devia fazer. Era seu serviço fazer isso. Estou reclamando do quê? Este é o sinal da paixão, morte e ressurreição do Senhor. De todo o seu ato de amor, devemos de meditar e compreender o quão grande é o amor de Jesus por nós. Devemos de romper com o mundo e a mentalidade mundana, acolhendo a mentalidade da graça e conformando a nossa vida a Cristo, mesmo que isso signifique morrer dia após dia para tantas coisas que eu sonhei e que não pertencem a Deus. E por fim viver o amor gratuito, sem esperar, fulano mandou mensagem, fulano me ligou, fulano agradeceu, fulano brigou comigo. Não espero. Eu amo como Jesus, porque eu também sou ingrato com Ele. Porque eu quero gratidão dos demais e tantas vezes eu sou ingrato com o próprio Cristo. Aprendamos a amar como Jesus e reconheçamos esse ato de amor que hoje vivemos. Poderíamos meditar dias e dias somente um relato da paixão do Senhor. Mas se isso não for meditado dia após dia, por vocês, por você, individualmente na tua casa, olhando o amor de Jesus, que se entregou numa cruz, quando não necessitava fazer nada disso, e isso não mudar a sua vida, tudo é em vão. É como a Eucaristia de ontem. A Eucaristia tem que me transformar. Cada Eucaristia, inclusive a de hoje, mesmo não sendo a missa, sendo a liturgia eucarística somente, tem que transformar algo na minha vida. E o que vai mudar em mim? Eu já sei? Eu já tenho noção? Já escolhi o que vou mudar? Qual pecado eu vou romper? O que eu vou abandonar? Que possamos escolher ainda durante esta celebração, para que possamos viver este ato de amor. Porque, como diz, um santo amor com amor se paga. Não se paga com ódio, com revolta, com briga, mas com amor. Estamos dispostos a pagar o amor com amor? O verdadeiro amor é a Deus. E amor não é sentimento. Amor é ato. É ato. Se não temos ato de amor, nós não sabemos amor. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos verdadeiramente um grande amor pelo sacrifício de seu Filho, pela sua total entrega por nós. Que nos ajude a abrir o nosso coração e a nossa mente para sentirmos este amor de Deus profundamente em nós, de forma que possamos romper com todas as trevas interiores, com tudo aquilo que não vem de Deus, que ainda se encontra em nossas mentes e corações, para buscar a verdadeira fidelidade a esse amor, abandonando toda a vida passada, seguindo a vida com Cristo como seus discípulos amados, reconhecendo que também nós passaremos pela cruz e que nunca nos abandonará, e assim possamos crescer com Ele na cruz, para um dia merecermos a sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.